E pessoal, tudo bem? Vamos estudar as profecias, analisar profundamente o que a Bíblia diz sobre os últimos momentos da história deste mundo? Então vamos ver. Oremos, querido Pai, amado Deus, nos conceda, Senhor, a sabedoria dos céus, nos conceda o Teu Santo Espírito, que Ele possa nos guiar em toda a verdade, iluminar nossa mente para a compreensão da Tua revelação. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Profeta nos últimos dias? Será que haverá profeta nos últimos momentos da história da Terra? Alguns dizem que sim, outros concordam que não, e assim nós vamos levando, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse respeito, a profecia ou o dom profético nos últimos momentos da história deste mundo. Irmãos, nós tivemos 4 eras, certo? Nós tivemos a era dos profetas, que começou com Samuel e terminou com João Batista. Aí começou a segunda era, a era dos apóstolos. Tinha profeta na era dos apóstolos? Tinha, mas era a era dos apóstolos. Quando finalizou a era dos apóstolos, entrou a era dos reformadores. Com o final dos reformadores surgiu Ellen White, e Deus, através dela, estabeleceu então a era dos pastores. Nós estamos vivendo agora na era dos pastores, ok? E agora, será que Deus vai fazer retornar a era dos profetas? Irmãos, quando o bicho pega, Deus se utiliza de profetas, certo? Então vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada e o espírito de profecia. Profeta nos últimos dias. Olha o que Deus diz, irmãos. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui, já de cara, a gente percebe que o dom profético anda intimamente ligado ao lado com a eterna lei de Deus, certo? A lei é o testemunho, certo? Se não falar de acordo com essa palavra, jamais terá o fim. Verá a luz do dia. E se você for para Apocalipse capítulo 12, verso 17, está implantado lá essa passagem, mas vamos ver ela lá para frente. Bom, hoje nós vamos analisar profundamente se haverá ou não profeta nos últimos momentos da história deste mundo. O que acontece com o povo que não recorre às profecias? Se corrompe, irmão. Pode ser um povo como igreja, como um povo como família, ou mesmo individual. Se nós deixarmos de lado a profecia bíblica, infelizmente a corrupção tomará conta do nosso coração. Em Amós capítulo 3, o verso 7, há uma revelação especial que acompanhou toda a igreja, né? O que está escrito aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. A gente vê isso desde os dias de Noé, né? Até hoje. Deus sempre revelando o que vai acontecer ao seu povo para que estes se preparem, né? Para enfrentar a crise. Ok? Deus não faz nada, irmãos. Coloque isso na sua cabeça. Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E os profetas, então, têm por obrigação e responsabilidade de transmitir ao povo. Ok? Então, Deus, o Pai, revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certo? Vamos analisar sobre profetas, porque tem pessoas que dizem assim, não, todo mundo que prega o evangelho é profeta. A gente vê isso, irmão, em todo lugar, nas igrejas, nas pregações, mas na Bíblia não existe isso, irmão, nem no Espírito de profecia. Profeta é profeta, evangelista é evangelista, certo? Missionário é missionário, cada qual tem seu dom, pastor é pastor e assim sucessivamente, ok? Olha o que diz em Número capítulo 12, verso 6. Olha o que o Senhor Deus do céu disse. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Quais são as 2 maneiras pelas quais Deus se revela ao seu profeta? Visão e sonho. Certo? Ele se dá a conhecer ao profeta. Ele fala com o profeta.
ele se dá a conhecer através de uma visão, ou fala com o profeta através de sonhos. Ok? Mas tem que estar ligado o dom profético com a lei de Deus. Tem muitos aí tendo sonhos e mais sonhos, foi no inferno, foi no céu e etc. Mas quando vamos ver os frutos, são transgressores da lei de Deus. Temos que ter muito cuidado. O Senhor disse que se faz conhecer, certo? Ao profeta através de visão e sonhos. Ok? Ele fala com ele. Ok? Então nós vamos observar aí. Daniel, ele tinha o dom profético. Ele falava com Deus ou recebia as orientações de Deus através de visões e sonhos. Felizmente esqueci de colocar aí a passagem. Mas está lá no livro de Daniel, logo no iniciozinho, tá bom? A Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel tinha visões e sonhos. São as duas maneiras pelas quais Deus se revela ao seu profeta ou fala com ele. Certo? Bom, nós temos também, além da visão, além do sonho, nós temos a inspiração. Olha o que disse Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Esse método aí se chama inspiração. Então Deus se revela à sua igreja através dos seus profetas por meio de 3 pontos importantes, ou 3 maneiras importantes. Inspiração, visão e sonho. Ok? Esses são os profetas. Então nós vamos ver aí os 3 métodos. Primeiro, inspiração. Segundo, visão. E terceiro, sonhos. Ok? Alguém diz assim, mas João Batista não teve sonho nem visão. Mas quem foi que disse que não teve, irmão? Lá diz que ele estava no deserto quando Deus falou com ele, disse, chegou a hora. E ele começou então a batizar, pregar arrependimento. Todo profeta tem visão e tem sonhos, tem revelações diretas de Deus e se comunica com os anjos. E o Espírito de Deus está sobre ele para falar o que Deus mandar. Ok? Vamos lá. Joel capítulo 2, o verso 28 e 31, e Malaquias capítulo 4, verso 5, apresenta 2 promessas que também são 2 profecias que apontam para os últimos momentos da história deste mundo. Elas 2 têm que andar intimamente relacionadas. Elas estão intimamente relacionadas uma à outra, irmão. E vamos analisar. Olha o que Deus disse. Foi uma promessa e Cristo disse, olha, fica em Jerusalém, depois dele ter ressuscitado, depois de ter passado 40 dias com os discípulos, ele disse, fica em Jerusalém até eu mandar sobre vós a promessa de meu Pai. Olha a promessa aí que ele se referia. Deus havia dito, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos aí uma profecia que aponta para um momento um pouquinho antes do grande e terrível dia do Senhor, uma profecia que revela que vai surgir nos últimos momentos da história 3 tipos de profetas. Primeiro, crianças profetizando. Quem profetiza é profeta. Quando diz vossos filhos e vossas filhas profetizarão, são crianças profetizando. Agora imagine uma criança chega em uma determinada assembleia e diz assim, diz o Senhor, vai acontecer isso e isso e isso. E quando chega no dia acontece. Você está entendendo? Isso é profetizar. O que é profetizar? Tem gente que diz, não, é pregar a mensagem. Gente, profetizar é revelar o que vai acontecer. Pode ser no dia do profeta ou no futuro. Isso é profetizar. Vossos velhos sonharão. Ou profetas idosos. Deus se utilizou de Abraão, que era profeta. Lá diz que ele era profeta.
Jacó também, porque ele se revelava com Deus, ele recebia sonhos e visões, era profetas. Nós temos aí Moisés, nós temos João, tudo velhinhos recebendo visões. Então, nesses últimos momentos da história deste mundo, o Espírito Santo vai se utilizar de jovens idosos, né? Tendo sonhos de acontecimentos finais. E vossos jovens terão visões. Jovens profetas, ou profetas jovens. Quando isso vai ocorrer? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? A gente geralmente aponta para a volta de Jesus. Irmãos, o grande e terrível dia do Senhor é um período de tempo. Entendeu? Quando o terror começar até a volta de Jesus. E um pouquinho antes, Deus vai fazer levantar na igreja profetas, crianças, jovens e adultos, velhinhos, para despertar e preparar o povo para enfrentar a crise. Deus não se revela depois da crise ou dentro da crise, não. Ele mandou Jeremias muito tempo antes de Jerusalém ser atacada por Nabucodonosor. Mandou João Batista muito tempo antes, ou bastante tempo antes de Jesus for batizar. Aparecer ali como Messias. Então ele sempre se utiliza de profetas para anunciar o que vai chegar. Quando, irmãos, estiver bem pertinho, então você vai ver que vai se levantar muitos jovens, crianças e velhos fazendo coisas extraordinárias, né? Ou Deus através deles. E nós temos a outra profecia também em Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pode ver aí em cima, na primeira profecia ou promessa, está grande e terrível dia do Senhor, e embaixo também grande e terrível dia do Senhor. Duas profecias que vão se cumprir nos últimos momentos da história desta terra. Certo? O profeta Elias, a era do profeta Elias, está existindo aí uma super mensagem, eu até gostei dela, o terceiro Elias, a mensagem perdida. Irmãos, é verdade, mas quando diz que a igreja adventista sétimo dia, isso aí não está certo não. Nós como povo estamos apostatados. Quer dizer que Elias se apostatou? Aonde foi que Elias se apostatou? Quando ele correu de Jezabel? Foi? Foi lá que ele se apostatou? O profeta Elias, irmãos, no sentido literal, é um homem que vai surgir nos últimos momentos da terra, preparando homens como profetas para transmitir a última mensagem. Mas no sentido figurado, representa aqueles que vão enfrentar a ira de Satanás e o tempo de angústia, que é o remanescente. Ok? Então essas duas profecias focalizam lá para o tempo do fim, mas elas tiveram um cumprimento parcial no tempo de Cristo, todas duas. Olha o que diz em Atos 2, 16 a 18. Mas o que ocorre, né, Pedro falando, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então se cumpriu essa profecia em parte, ou teve um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos. O Espírito de Deus, a profecia se cumpriu na maneira ali da chuva temporã, certo? E a outra também se cumpriu, irmãos. Olha, ocorre, é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias. Pode ver que focaliza nos últimos dias, mas aconteceu aquilo, ele já estava direcionando para os últimos dias. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não compreenderam. Então os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Nós sabemos que tanto a primeira como a segunda promessa já teve um parcial cumprimento. A profecia já se cumpriu em parte nos dias de Cristo, né? Tanto desceu o Espírito Santo, como também o profeta Elias, ou alguém no espírito e poder de Elias, apareceu preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo e também para a chuva temporã, certo? Elias, que era João Batista. Então a descida do Espírito Santo, ela focaliza para os últimos momentos da história deste mundo, mas ela teve, já um cumprimento parcial.
se cumpriu uma vez no Pentecoste, sob a forma da chuva temporã. A chegada de Elias também aponta para os últimos momentos da história, um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor, mas teve um cumprimento ali na pessoa de João Batista, preparando o caminho tanto para a chegada do Messias, como também para a descida da chuva temporã. Ele falou da chuva temporã? Falou. Marcos 1:8 ele diz: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então ele estava se referindo já ao cumprimento da promessa de Joel, certo? Que seria realizado ou cumprido através de Jesus Cristo. Ok? Então nós temos aí Apocalipse 12:17, que revela que a igreja terá, nos últimos momentos da história deste mundo, o dom profético. E foi pelejar com os restantes, o remanescente, aqueles que sobra, que resta. A igreja será terrivelmente sacudida, e aqueles que restarem dentro da peneira, né, é o restante, é a sobra, é o remanescente. Então Satanás vai pelejar, fazer guerra contra esse aí. Não é contra a mulher. Ele se ira contra a mulher, mas não faz guerra com ela, que me parece, né, por tudo que está acontecendo, parece que a mulher faz as pazes com ele. Mas então existe dentro dela um resto que não vai fazer as pazes com ele, e esse resto vai ser perseguido por ele. E esse resto tem dois princípios básicos na vida. Ou são os frutos, né? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok? O que é o testemunho de Jesus, irmão? Você lembra lá da primeira passagem que nós lemos? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz? Pois é. O testemunho de Jesus é o dom profético, irmãos. É o dom de profecia, é o dom dos profetas. Aquele que mantém o testemunho, mantém o dom profético, são os profetas, é profeta. Como é que eu vou manter uma coisa se eu não sou aquilo? Você está entendendo? Eu só posso manter a lei de Deus se eu for um guardador da lei. Certo? Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Testemunho de Jesus. Certo? Então vamos analisar um pouco sobre o testemunho. Nós temos duas passagens importantíssimas que nos ajudam a compreender o que é o testemunho de Jesus. Na verdade, três, né? Vamos ver duas aqui. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:8 e 9. São duas passagens, mas revelando a mesma coisa, o mesmo episódio, ou dois episódios parecidos. Vamos analisar o primeiro. Aí João diz que se prostrou aos pés daquele para adorar. Não fala que é anjo, mas nós sabemos que é o anjo, que é Gabriel. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, o anjo, porém, me disse: vê, não faças isso. Em outras palavras, não me adore, por favor. Sou conservo teu. Você sabe o que significa a palavra conservo? Eu sou servo, João, igual você. Tá entendendo? Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Opa, João era profeta e tinha irmãos. E os irmãos dele, quem era? Aqueles que mantinham o testemunho de Jesus. O anjo disse que os irmãos de João eram aquele que mantinham o testemunho de Jesus. E ele declara no final que esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Espírito de profecia? Profecia é o dom profético, espírito de profecia. Vamos ver a segunda passagem que nos deixa mais claro. Prostrei-me ante os pés do anjo. Na primeira não fala anjo, mas aqui já fala, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Pode ver que é a mesma passagem de cima. Então, ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu. Lá em cima também tem. Lá, conservo teus, os que mantêm o testemunho lá em cima, né? Aqui diz: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Lá em cima diz que os irmãos de João são aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Embaixo diz que esses que mantêm o testemunho de Jesus são os profetas. Os irmãos dele, em cima, é o que mantém os testemunhos. Embaixo são os profetas. Então, vamos usar nossa inteligência, a inteligência que o Espírito de Deus sempre nos dá.
Se em cima diz que os irmãos de Jesus são aqueles que mantêm o testemunho, e embaixo diz que os irmãos deles são os profetas, então quem mantém o testemunho de Jesus é o quê? Profetas. Só ligar uma coisa com a outra. Uma passagem amplia o conhecimento da outra passagem, ou joga luz sobre a outra passagem. Os irmãos de João, que era profeta, são os profetas. E o que os profetas faz? Mantém o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o dom profético, é o espírito de profecia. Ok? Ó, teus irmãos, aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Teus irmãos, os profetas. Certo? O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia, é o dom de profecia. É o dom da revelação. É aquela revelação que é transmitida a ele através de inspiração, visão e sonho. Vamos ver mais o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o dom de profecia. É o Espírito de Deus se utilizando da profecia, do dom profético, através dos seus servos. Se o testemunho de Jesus é o dom de profecia, os que mantêm esse testemunho são quem? Os que mantêm o testemunho, que é o dom de profecia, são profetas, gente. Se o testemunho de Jesus é o dom de profecia, e aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, são os profetas. Ok? Olha o que diz Deus. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos e têm o dom profético. O dom de profecia. Então, nós temos um grupo enorme aí que vai pregar o evangelho, são os profetas. Eles estão chegando, nós não podemos negar, eles estão chegando. São eles que vão tocar as trombetas, vão dar o grito lá da parábola das 10 virgens, são eles que vão dar esse grito. Olha essa revelação aí, irmão. Quem será decapitado quando o desfecho, ocorrer? Quando a tempestade descer sobre a igreja? Quem vai ser decapitado? Vamos ver? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho. Aquelas pessoas vão ser decapitadas por causa do testemunho. O que é o testemunho? O dom profético. O dom profético, irmão. Quem é que mantém o dom de profecia? Não são os profetas? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte ou na mão. Quem vai enfrentar o diabo e com todas as suas hordas satânicas, os papas, os prelados, as igrejas reunidas contra eles, são os profetas, irmãos. Eles vão chegar nos últimos momentos da história, vão preparar um povo. Lá pode ver que quando o grito será dado, a igreja desperta. É só uma parte da igreja? Não, lá diz que é todas as 10 virgens, representando toda a igreja. Mas uma parte não vai aceitar a mensagem. Muitos vão se levantar dizendo que os profetas são falsos profetas, que os milagres que eles estão operando, as palavras que eles estão dizendo ali, mesmo se cumprindo, não são de Deus, e vão cair fora. Não vai ter a iluminação para entender a lâmpada, ou seja, a lâmpada iluminada, como é que eles vão aprender e conhecer e entender se não tem a luz do Espírito Santo? Não tem óleo, irmão. Não tem óleo. Os decapitados são aqueles que mantêm, por causa do testemunho de Jesus. E também aqueles que não adoram a besta, a sua imagem, não recebem a marca na fronte. Apocalipse 16:6 existe uma revelação extraordinária sobre isso. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas. Pronto. Aí está falando parece que é a segunda praga, já dentro do período correspondente ao tempo de angústia, a porta da graça já se fechou, ninguém morre mais, mas antes eles derramaram sangue. Até fechar a porta da graça, vão derramar sangue de quem? De santos e de. Essa frase e de está diferenciando santos de profetas.
O que os profetas vão fazer? Preparar os santos para enfrentar a crise. Quem vai morrer, irmãos, na grande crise, são santos e profetas. Ah, mas os profetas não são santos? São, mas a inspiração está diferenciando para nós saber o que é profeta e o que não é profeta. Mas todos serão santos. Mas a expressão "ide" separa os santos dos profetas. São eles que irão derramar o sangue nesses últimos momentos da história. Mas vamos para frente. Testemunho de Jesus. Olha 1 Coríntios capítulo 1, versos 6 e 7, olha o que Paulo diz. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Opa, então aí já vai uma... Eu sempre digo, uma passagem revela, joga conhecimento, joga luz sobre outra passagem. Já de acordo com essa passagem, a igreja que vai ter o testemunho de Cristo nesses últimos dias terá todos os dons do Espírito. Porque na igreja de Corinto, ou a igreja de Corinto, ela tinha o testemunho de Jesus e não faltou nenhum dom. Se não faltou nenhum dom, os dons dos milagres, o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de cura e assim sucessivamente. A igreja terá todos os dons, porque ela mantém o testemunho de Jesus. Olha o que a senhora White fala. Este remanescente que estarão existindo em meio aos prodígios, né, do diabo e os milagres, que introduzirão o grande e terrível dia do Senhor, é a última geração da igreja na terra. O remanescente da igreja evangélica terá os dons. Contra ela se travará a guerra. Opa! A igreja terá os dons. Ah, mas não vai ter profeta nos últimos dias, tudo que está escrito já basta. Gente, tem parte na Bíblia aí que está uma farofa. E os profetas vêm para falar a verdade em nome de Deus. Né? O que significa tudo isso. Tem gente aí dizendo que a besta do capítulo 17 é os Estados Unidos, outro diz que é o diabo lá no final dos 1000 anos saindo do abismo, outro já fala que começa lá do Egito, outros não é Egito não, começa de Babilônia, então uma farofa. E eles vêm para falar em nome de Deus e levar a igreja a ter um único pensamento em relação ao cumprimento das profecias. Quem é o oitavo rei, quem não é, o que vai ser, o que não vai ser, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eles estão chegando, gente, para abalar este mundo. Deus vai abalar este mundo através das profecias. Eles vão se levantar e vão dizer, ó, tá acontecendo isso, vai acontecer isso. E acontece. Sabe por que aconteceu? Porque vocês abandonaram a Deus e estão adorando o capeta. Essa é a realidade. Eles estão chegando. E esses, hoje, ninguém mais pode pregar sobre nada na igreja. Tem que falar palavrinhas bonitinhas, que não fira ninguém, toda ali, tá entendendo? Mas quando ele chegar, esses que estão proibindo do povo de Deus pregar a verdade dentro da igreja,